Olá, meus seres, eu espero que todos bem. Continuando o nosso bloco de aulas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso tópico de hoje é sobre reprodução. Obviamente, eu pensei na reprodução dos animais e também um tópico na reprodução dos humanos, para você não perder muito tempo, ser focado e direcionado para o que pode aparecer na sua prova. Antes de tudo, no link da descrição do vídeo, clica lá, temos o material para você completar, fazer as anotações. Também você pode printar a tela aí e preencher no espaço que o sócio te deixou para você brilhar nas questões e depois você pratica nas questões no finalzinho do material em PDF. Finalzinho do material, questões, gabarito comentado, para assim você fazer um excelente Enem e colocar sua nota na universidade dos seus sonhos. Deixe seu like também, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que as informações cheguem rápido para você. Seres do meu coração, você assistiu às aulas anteriores do Blocão Enem e a gente pensou em vários passos da fisiologia dos humanos ou direcionado para eles. Agora eu quero fazer uma comparação meio geral e ampla, pois a prova do Enem às vezes não cobra especificamente um grupo, mas cobra meio comparado de uma forma geral. Então a gente vai pensar em reprodução, como aquele mecanismo maravilhoso de formar novos indivíduos da espécie. Quando nós pensamos na espécie, nós pensamos num conjunto de seres que são capazes de intercruzar em meio natural e gerar descendentes férteis, uma das definições de espécie, entre outras. Nós conseguimos identificar no mundo dos seres vivos uma reprodução chamada de assexuada. Nessa reprodução assexuada, os seres formados são geneticamente iguais. Geneticamente iguais, com uma regra, a não ser que ocorram mutações e promovam diversidade. Senão, esses seres formados são geneticamente iguais. Não há necessidade de parceiros reprodutivos. Um indivíduo pode ter ali um conjuntinho de células que esteja se multiplicando e essa capacidade de multiplicação das células e depois de diferenciação pode formar um novo indivíduo. Então as células se multiplicam, se diferenciam. Numa reprodução chamada de brotamento, que ocorre, por exemplo, em poríferos, ocorre em quinidários, ocorre em plantas, nós temos um conjuntinho de células se multiplicando, formando novos indivíduos. Se esse broto nesse animal ficar grudado ali nele, nós veremos a formação de colônias. Agora ele pode se soltar, cair no ambiente aquático e ir lá viver mais distante. Então o brotamento é um processo assexuado de reprodução. A bipartição ou cisciparidade. Os protozoários aqui como amebas. Amebas são protozoários, unicelulares, eucariotos, heterotróficos. E aí essa ameba duplica o material genético lá no núcleo e depois ela divide o citoplasma. Faz lá uma mitose, divisão do núcleo, depois a citocinese estrangulando, formando dois seres também geneticamente iguais. E aí, sócio, reproduziu, aumentou o número de indivíduos da espécie. A partenogênese. Partenos é virgem e gênese gerar. Você anota aí do ladinho de partenogênese, anota aí um óvulo não fecundado originando um novo indivíduo. Deixa eu ver se vai ter espaço aqui, ó. Um óvulo não fecundado. Por exemplo, dando origem ao zangão não fecundado, sem fecundação, sem encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Na espécie Apis mellifera, espécies de abelhas, a gente vai ver que a orientação sexual de abelhas é através da ploidia. Os indivíduos que são diploides, ou seja, 2N, serão do sexo feminino. Podem ser rainhas, podem ser operárias. Os indivíduos que são haploides são do sexo masculino. Então o zangão surge de um óvulo não fecundado. A rainha sai no seu voo nupcial, encontra um outro zangão, cruzam, vai existir espermatozoide do zangão fecundando óvulos da rainha, e aí a gente vai ver a formação de indivíduos diploides. Poderão ser rainhas, poderão ser operárias. Mas essa rainha pode voltar e botar
Esses ovinhos vai ter um cuidado e ela também libera óvulos, que são gametas não fecundados. E esses gametas não fecundados, quando nutridos e alimentados, dão origem a um novo zangão. Então esse fenômeno eu chamo de partenogênese. É o exemplo mais comum, mas pode acontecer em outros animais. Lembrando que a biologia é muito ampla e temos grande diversidade de seres vivos. Temos em invertebrados esse processo, temos em invertebrados também esse processo. Então, a formação de um indivíduo sem a participação de fecundação. Por definição, a reprodução sexuada, ela tem a participação de gametas que se encontram, e esse encontro nós chamamos de fecundação ou fertilização. Então, geralmente, esse aqui é um esboço do gameta masculino com uma peça intermediária, com a região da cabeça, com um flagelo para movimentação, até encontrar o gameta feminino, popularmente chamado de óvulo. Esse fenômeno é chamado de fecundação ou fertilização, forma a célula ovo ou zigoto, e essa célula ovo ou zigoto sofre sequência de divisões mitóticas. Nessa sequência de divisões mitóticas, de crescimento e diferenciação, vai formar indivíduos adultos diploides. Esses adultos diploides vão amadurecer, chegar à sua época de reprodução e vai acontecer uma divisão chamada meiose em células para a produção dos gametas. Se nós olharmos para os sistemas reprodutores masculino e feminino, lá nos testículos, lá nos ovários, teremos células. No testículo tem uma célula chamada espermatogônia, que vai crescer, vai dar origem ao espermatócito primário e aí vai sofrer meiose, formando lá no final do processo espermatozoides, que são os gametas masculinos. Lá nos ovários existem células chamadas de ovogônias, que vão crescer, dar origem ao ovócito primário, que vai sofrer meiose, e aí vai produzir o famoso ovócito secundário, que vai ser o gameta feminino nos mamíferos. Quando nós olhamos para isso, nós falamos que a meiose é chamada de final ou gamética, porque ela tem o objetivo de produzir os gametas. E os animais vão apresentar um ciclo chamado de haplobionte, um adulto, diplonte, porque esse adulto é diploide. Deixa eu traduzir embaixo. Haplobionte é para você entender como sendo a existência de um indivíduo adulto. Eu errei a escrita, mas esse indivíduo adulto, ele é diploide. Então a gente vai pensar assim, a participação de um indivíduo adulto, e esse adulto ele é diploide. O ciclo, tecnicamente, é chamado de haplobionte-diplonte. A meiose, no mundo dos animais, serve para produzir gametas, que são as células reprodutivas. O encontro dos gametas nós chamamos de fecundação ou fertilização. E esse encontro de gametas pode ocorrer no ambiente aquático, e aí a gente chama de fecundação externa. Pode ocorrer dentro de um organismo, e aí a gente chama de fecundação interna. Então, o objetivo da reprodução é a formação de novos indivíduos, é fazer com que as espécies vão perpetuando as suas características. Na reprodução sexuada, nós produzimos seres geneticamente iguais, assim, se não ocorrer nenhuma mutação, nenhum evento de variabilidade genética. Na reprodução sexuada, nós temos a fecundação, nós temos variabilidade genética, nós temos inúmeros avanços importantes para que a população seja mantida ao longo do processo evolutivo. Então, nós vamos pensar nesses nomezinhos estranhos, pensando na vida geral dos seres vivos. Ah, mas e nas plantas? A gente vai ver detalhes lá no próximo encontro. Então, aqui mais focado para o mundo dos animais. Veja se você entende esses termos adequados para a nossa alegria em relação aos termos interessantes para a prova. Quando nós pensamos na espécie humana, nos humanos, nós vamos pensar nos sistemas reprodutores como locais específicos para a produção das células reprodutivas,
para os passos importantes da formação de novos indivíduos. Então, se nós olharmos para o sistema reprodutor masculino, a gente vai ver estruturas externas. A gente vai ver pênis, vai ver escroto ou bolsa escrotal, no interior os testículos, dos testículos epidídimos, ductos deferentes, próstata, vesículas seminais, glândulas bulbouretrais ou de Cooper, diversas estruturas que compõem esse sistema reprodutor masculino, que tem o papel de produzir a célula reprodutiva chamada de espermatozoide e também produzir substâncias que criam uma condição para que essa célula atinja o objetivo de encontrar o gameta feminino. Então eu fiz um esboço aqui mais ou menos do pensamento que a prova pode trazer para você de uma forma focada. Produção do gameta masculino nos testículos. Lá no interior do testículo existem os túbulos seminíferos e no interior dos túbulos as células chamadas de espermatogônios. Elas vão passar pelo processo de crescimento, elas vão passar por um processo de crescer, porque elas irão duplicar o material genético, produzir fatores importantes, vão sofrer meiose. E aí a gente vai ver a produção do espermatozoide lá no interior do túbulo seminífero do testículo. Dos testículos, esses espermatozoides são encaminhados no epidídimo. Então, o testículo é uma estrutura ovoide assim, lá dentro vários tubinhos e acima o epidídimo. Ele vai armazenar temporariamente os espermatozoides e dele vão partir ductos. Claro, cada testículo, acima um epidídimo e do epidídimo o ducto deferente. Esse é um caminho mais ou menos do espermatozoide até a ejaculação, até a liberação desses espermatozoides. Então, testículo, local de produção, epidídimo, armazenamento, maturação. Ducto deferente vai conduzir os espermatozoides até o ducto ejaculatório. Lá no ducto ejaculatório chegam os espermatozoides, chega o líquido prostático, chega o líquido seminal, tudo isso misturadinho formará o sêmen ou esperma. Desse sêmen ou esperma, uns 5 a 10% serão espermatozoides. Serão muitos milhões numa ejaculação e eles estarão embanhados nesses líquidos. O líquido prostático é alcalino ou básico e vai ter um papel aí protetivo. O líquido seminal contém açúcar e substâncias como frutose, entre outros componentes, importantes para a nutrição dos espermatozoides. Então vai criar um ambiente ali propício para a galera manter sua natação, o seu desenvolvimento. E aí do ducto ejaculatório, uretra. Já que a uretra, mas no sistema reprodutor masculino, ela tem duas finalidades. A micção, que é o ato de fazer os xixis, e também a ejaculação. Então, nós teremos aqui um trajeto e a passagem desde a produção dessa célula. Existe um método anticoncepcional masculino que é um método cirúrgico chamado de vasectomia ou deferenectomia, que consiste em seccionar, cortar esses ductos, amarrá-los e impedir a passagem dos espermatozoides. Existem quesitos legais para que esses indivíduos possam fazer essa vasectomia, mas é um método cirúrgico de esterilização masculina. Lembrando que os métodos podem ter falhas, inclusive os métodos cirúrgicos. Mas se a prova questionar você, quando fez a cirurgia, cortou os ductos deferentes, seccionou eles, amarrou e vai impedir a passagem do espermatozoide. É mantida a capacidade de ejaculação? Sim, a capacidade de ejaculação é mantida e vai sair esse líquido prostático, esse líquido seminal, que juntos ali, eles correspondem a 90%, às vezes até mais, do volume total do sêmen. Então, aquilo que é ejaculado, a partir da cirurgia chamada vasectomia ou deferenectomia, não contém espermatozoides. Então, a gente vai ter uma esterilização ali cirúrgica desses indivíduos. No sistema reprodutor feminino, nós teremos estruturas externas, o pudendo feminino, ou vulva.
lábios maiores, lábios menores, abertura da vagina, da uretra, clitóris, pelos pubianos, são estruturas externas do sistema reprodutor. A prova vai focar na porção interna, desde produção de hormônios, que a gente viu, os ovários produzindo estrogênio e progesterona, e essas estruturas ovários são chamadas de gônadas femininas, porque vão produzir o gameta. Os testículos serão chamados de gônadas masculinas, porque irão produzir os espermatozoides, o gameta masculino. Se nós falarmos em ovários, nós vamos pensar no crescimento e desenvolvimento de células lá no interior, chamadas de ovogônias, que vão dar origem aos ovócitos. E a partir dos ovócitos, a gente vai ver o desenvolvimento de uma estrutura a cada 28 dias, mais ou menos, e liberada durante um fenômeno chamado ovulação. Então eu anotei do ladinho de ovário, produção e liberação do ovócito secundário. E é essa célula que é liberada durante a ovulação. Sai o ovócito do ovário, ele vai ser captado pela tuba uterina, geralmente, a regra seria captado pela tuba uterina. As tubas uterinas são os locais da fecundação. Eu coloquei no plural, porque tem tuba uterina direita, tuba uterina esquerda. Ovário direito, ovário esquerdo. Geralmente, numa época, um mês, num ciclo, trabalha um ovário, no outro trabalha outro ovário. Ou um trabalha 3, 4, 5 vezes, o outro trabalha depois. Então eles ficam alternando essa produção e essa liberação. Quando a gente tiver a liberação é chamada de ovulação. Liberou o ovócito, captou na tuba, e aí a gente pode ver a fecundação se for mantida, obviamente, uma relação sexual nesse período de fertilidade. E aí, espermatozoide pode encontrar ovócito secundário lá na tuba e lá ocorrer a fecundação ou fertilização. E também o início do desenvolvimento embrionário. Início do desenvolvimento embrionário nessa tuba uterina. Às vezes o embrião pode se implantar na tuba e começar a crescer e se desenvolver ali preso à parede da tuba. Infelizmente isso é inviável para nós, é uma gestação, uma gravidez tubária, que é um tipo de gestação ectópica fora do útero, mas não existe um espaço adequado, infelizmente, para o desenvolvimento ali. Então, o início do desenvolvimento é na tuba. Essa célula ovozigote se divide, forma uma massinha de células chamadas de blastômeros. Esses blastômeros vão se dividindo, vai formar a blástula, lá vai ter o embrioblasto e o trofoblasto, a camadinha de células externas. Quando chegar no útero, vai se implantar, fixar no endométrio. Vai começar a escavar lá para grudar. E esse fenômeno a gente chama de nidação, que é a implantação do blastocisto lá no útero. Então a gente tem esses componentes internos com esses papéis ou essas finalidades. A prova às vezes pode juntar um assunto com biotecnologia. Quando a gente olha para o blastocisto, que sofre anidação, ele tem uma massinha de células aqui chamada de embrioblasto. E esse embrioblasto aqui é muito pesquisado, porque dali são obtidas as famosas células troncoembrionárias. Então, as células troncoembrionárias, desse embrioblasto, elas terão um potencial de uma grande capacidade de divisão celular e depois sofrer diferenciação celular. Mas indivíduos que quiseram ou precisaram, necessitavam de descendentes, filhinhos, e recorreram a métodos artificiais, reprodução in vitro, em laboratório. E às vezes tem embriõezinhos que não foram transferidos para o útero, ficaram congelados. Depois de um determinado tempo, com a autorização desses indivíduos, a ciência pode usar esses blastocistos para pesquisar essas famosas células do embrioblasto. Então, essas células do embrioblasto têm uma grande capacidade de multiplicação e também de diferenciação. Faz com que elas sejam chamadas de células tronco. Elas têm ali uma capacidade de se diferenciar e formar tecidos e órgãos depois na nossa espécie. Também lembra das células do cordão umbilical, células da medula óssea vermelha.
Só que geralmente células do cordão, da medula óssea, já são chamadas de células-tronco adultas. Elas têm já uma pequena diferenciação em relação à classificação. Mas também na placenta, no cordão umbilical, existem técnicas de coleta, retirar essas células, armazenar e depois utilizar para fins terapêuticos se os indivíduos precisarem. Já que as células são daquele indivíduo mesmo, a gente não tem o risco de rejeições, então essas técnicas aí são utilizadas na biotecnologia, tá bom? Células-tronco embrionárias do embrioblasto, células-tronco, que a gente vai chamar de adultas, que já tem uma certa diferenciação, na região da placenta, no cordão umbilical. O que essas células têm em comum? Potencial, capacidade de multiplicação e depois de diferenciação, se tornar diferente e originar outros tecidos nos animais. No caso, a gente está pensando em humanos, no nosso grande grupo, tecidos e órgãos, ok? Se eu olhar para ovários, eu vou conectar eles lá com a hipófise, não conectar diretamente, mas via corrente sanguínea. Então, via corrente sanguínea, hormônios hipofisários vão atuar na região chamada de ovário. E os hormônios ovarianos vão atuar na região chamada de útero. Então, eu peço para você organizar aí no seu cérebro o estudo do famoso ciclo menstrual, que vai existir uma oscilação de hormônios. Se você olhar para essa oscilação de hormônios, é marcadamente a seguinte relação. Hipófise, adenohipófise, produzindo e liberando FSH e LH. Cai na corrente sanguínea, chega nos ovários e vai estimular a produção de estrogênio e progesterona. E estrogênio e progesterona vão atuar no útero, preparando para uma possível gestação. Então vai de cima para baixo. Hipófise, ovário, útero. Hipófise, ovário, útero. Hipófise produz e libera FSH e LH. Os ovários produzem e liberam estrogênio e progesterona. Então, numa oscilação dos hormônios, o ciclo vai ser separado em 28 dias, sendo marcadamente aqui o 14º dia o período em que nós marcamos como a metade do ciclo. Um dia, algumas horas antes, pico de um hormônio. E aí o fenômeno chamado de ovulação vai acontecer posteriormente. Então, geralmente, quando a galera estuda, fala, nossa, esse período é o período de maior fertilidade. Sim, porque logo após a ovulação, o ovócito sai do ovário e ele vai estar disponível ali na tuba uterina. Mantida uma relação sexual, o espermatozoide pode chegar lá e fecundar. E aí a gente pode ter o desenvolvimento de um novo indivíduo na nossa espécie. Que fofinho! Mas até chegar ali para liberar o ovócito secundário. Primeiro hormônio a ter um aumento nesse ciclo chama-se FSH, ou hormônio folículo estimulante. Ele é o primeiro a aumentar. Um leve aumento na sua secreção. O FSH cai na corrente sanguínea, chega nos ovários e estimula a maturação dos folículos que estão lá dentro. Lá dentro do folículo tem um ovócito paradinho, esperando um estímulo para se desenvolver. E o estímulo é o FSH. Aí as células do folículo vão começar a produzir e liberar o estrogênio. O estrogênio é o segundo hormônio a ser liberado. O aumento desse estrogênio inibe a liberação do FSH. Então, aumentou o estrogênio, vai promover uma inibição da liberação do FSH. E o FSH começa a cair e o estrogênio está alto. Esse estrogênio atua no endométrio uterino, lá no útero. O útero tinha descamado parte desse endométrio, caracterizando a menstruação, e ele vai se proliferando novamente. O estrogênio promove essa ação. O aumento do estrogênio inibe a liberação do FSH, mas o estrogênio vai aumentando e vai estimular a liberação do LH. Então, o terceiro hormônio a ter um aumento aqui é o hormônio luteinizante, ou LH. O pico de LH é acompanhado posterior da ovulação, que é a liberação do ovócito secundário. Esse LH vai atuar agora no conjuntinho de células que sobra no interior do ovário. E esse conjuntinho de células vai formar um corpo lúteo ou amarelo.
e o LH atua sobre o corpo lúteo amarelo. E tem lá, a partir do corpo lúteo amarelo, produção de estrogênio e progesterona. Mas a prova vai dar mais destaque para a progesterona. Você fala, por que isso acha? Que depois da ovulação, o que sobrou lá no interior do ovário, que é corpo lúteo amarelo, mantém a produção e a secreção da progesterona, o quarto hormônio. A progesterona vai atuar no útero e a progesterona vai aumentar a secreção, vai aumentar a reserva de nutrientes, vai ter mais vascularização, o endométrio vai ficar mais preparado para uma possível nidação. Se não acontecer a fecundação, olha o que aconteceu com o gráfico, a progesterona caiu. A regra é, o aumento da progesterona inibe a liberação do LH. O aumento da progesterona inibe a liberação do LH. Se inibiu a liberação do LH, o corpo lúteo amarelo lá dentro do ovário vai começar a regredir, formar o corpo albicans. Vai diminuir a secreção da progesterona, diminui, e o endométrio uterino descama, iniciando novamente um ciclo. Mas, e se a prova falar em gravidez? Na gravidez, a gente vai ter a implantação do blastocisto, nidação. E esse blastocisto vai passar a produzir um hormônio chamado HGC ou HCG. E o HCG ou HGC vai indicar gravidez. Parabéns, parabéns! Hoje é seu dia, que dia mais feliz! Estamos contribuindo com a evolução, deixando descendentes. Quando a gente pensa, obviamente, na gravidez, eu vou pensar na produção do HGC ou HCG e ele vai atuar basicamente no corpo lúteo amarelo, que está lá no ovário. E quando ele mantém o corpo lúteo amarelo, esse corpo lúteo amarelo mantém a secreção de estrogênio, a secreção de progesterona, e aí nós mantemos estrogênio e progesterona em grande quantidade. Essa manutenção de estrogênio e progesterona vai manter o endométrio uterino, não vai ter o descamar. Depois, lá pelo terceiro, quarto mês, a placenta vai assumir a produção de estrogênio e progesterona até chegar lá na 40ª semana, contada clinicamente pelos médicos, para nós nascermos. Mas se a prova te dá um gráfico assim, igual o SOS te deu, não tem gravidez aqui. Teve oscilação dos hormônios e vai reiniciar um novo ciclo menstrual. Você falou, SOS, mas eu faço uso de pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais geralmente são estrogênio e progesterona sintéticos. Esses estrogênios e progesterona sintéticos, quando ingeridos ou absorvidos pela pele ou em planon, eles vão sendo liberados. E esse estrogênio e essa progesterona vão inibir a hipófise a liberar o FSH e o LH. Sem o FSH não vai crescer folículo, sem o LH não vai ter ovulação, então não tem produção e liberação do ovócito. Então quando você está usando essa pílula anticoncepcional, você está inibindo a secreção de FSH e LH pela hipófise, não vai produzir o ovócito secundário e estará esterilizada durante o uso dessa pílula anticoncepcional. Tomando continuamente a pílula, estrogênio e progesterona se mantêm constantes, não tem essa oscilação aqui e isso inibe a liberação do FSH, LH e esterilização durante esse período. Claro, se não ocorrer nenhum erro no uso da pílula, se a pílula tiver todas as suas propriedades farmacológicas funcionais, ok? Veja se você entendeu, qualquer coisa printa a minha tela aí, porque desse ladinho, comecei pensando em mundo dos animais, numa reprodução sexuada e assexuada. Caminhei para esse ladinho, pensando nos seres humanos, com alguns aspectos em relação à nossa reprodução. Método cirúrgico também vai existir aqui, seccionando as tubas uterinas, a famosa laqueadura ou ligação tubária, para impedir o encontro dos gametas. As pílulas anticoncepcionais. E é óbvio, né, meus jovens, o uso de preservativo masculino ou feminino, que é o único método que, além de ser contraceptivo, impede a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Espero que você tenha completado aí o seu PDF. Faz as questões, qualquer dúvida manda que o SOS te responde o mais rápido você.
Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para mais uma aula chegar até você e você atingir os seus objetivos. Abraço a todos vocês, bons estudos!